A paz do Senhor Jesus, igreja amada de Norwood, bom dia a todos. Glória a Deus, nós estamos aqui felizes e gratos ao Senhor, né? Um bom dia a todos vocês. Hoje nós estamos aí finalizando esse propósito aqui, né? Neste sabadão que Deus preparou para nós aí. Glória a Deus por tudo isso que o Senhor tem nos permitido viver, né? Hoje é o nosso último dia do propósito, estamos fechando aí esse propósito, esse voto de Daniel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foram dias aí, né, de bênçãos, de renúncia, né? Deixamos aí para estar mais distante do mundo e mais perto de Deus. E eu estou muito feliz, glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que participou, que abraçou, que entendeu essa convocação do céu para as nossas vidas e o que dizer do que vivemos nesses dias. O que dizer de testemunhar e glorificar a Deus de tudo que Deus tem feito no nosso meio. Quanta manifestação da presença de Deus, quantas bênçãos nós recebemos da parte do Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos físicas, né? Então foi no âmbito, em todas as áreas, né, que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos proporcionou experiências com Ele magníficas, né? Tudo que nós desfrutamos de Deus desde o início desse propósito, e o Senhor tem vindo como resposta, né, como uma chuva seródida sobre as nossas vidas, né? A presença dele tem sido apalpável, né, e tem sido muito perceptível. Glorifico a Deus e eu agradeço ao Senhor por ter nos despertado nesse tempo a esse propósito, que é por cuidado da minha vida e da sua vida. Que Deus continue te fortalecendo e te ajudando a caminhar, né, para que novos propósitos que virão e aquilo que o céu apontar para nós, aquilo que Deus nos despertar e nos mostrar, nós estaremos abraçando e vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque o melhor é o que Deus tem para nós. E quando Deus nos leva a algo, nós somos beneficiados em todas as áreas das nossas vidas, né? Isso é muito nítido, é muito real e é muito verdadeiro, né? Eu estou muito alegre, o meu coração alegre e grato ao Senhor Jesus, porque nos permitiu chegar até aqui, né? Sendo aí edificado, ministrado, fortalecido, né? Instruído pelo Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas e temos sido grandemente abençoados pelo Senhor. E eu queria aqui nesse último dia, para nós fecharmos esse propósito, né, desses 21 dias, hoje no sábado, eu queria compartilhar o último texto aqui, que é o último capítulo do livro de Daniel, o capítulo 12, né? Nós já viemos falando aí, ministrando ao longo desse período aí, né, nas devocionais de cada manhã, dentro do livro de Daniel, e a cada dia eu tive compartilhando com vocês uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, né? E esse final do livro de Daniel, já na verdade pegando o capítulo 7 ali, né, nós vemos a sequência aí de uma sequência escatológica, né, que Deus vem despertando e mostrando os finais dos tempos, e principalmente nos últimos capítulos desse livro, né, eu estive compartilhando aí capítulo 9, capítulo 10, o 11 e hoje o 12, né? Nós vimos aí anteriormente, né, sobre os reinados que Deus mostra a Daniel que viria ali, né, sobre a Babilônia, o reinado Medo, né, o reinado persa, quando dá ele a visão da figura ali de um bode, né, de um carneiro, perdão, e esse carneiro tinha dois chifres, que um representava, né, o governo dos Medos e outro do Pérsia, né, que foi aí na troca, né, o primeiro foi Dário, depois veio Ciro, né, que representava esses dois chifres aí do carneiro, e depois veio um bode com toda velocidade, choca contra esse carneiro, né, esse bode, diz a visão de Daniel, o anjo mostrando para ele que no meio ali, né, Daniel via um chifre, né, no meio ali dos dois olhos, e esse chifre ali representando literalmente o reinado de Alexandre o Grande, né, que foi quebrado, né, rapidamente esse chifre, então ele cai e sobe e nasce mais 4 chifres no lugar. Esses 4 chifres eram generais, os 4 generais que acompanharam o reinado de Alexandre o Grande. E quando quando nascem esses 4 chifres, também é quebrado eles, e desses 4, o texto diz ali na Revelação que um outro pequeno vai nascendo no meio deles, apontando, mas mais forte do que todos eles. Ou seja, já é o reinado, já apontando para o reinado do anticristo. E é sobre isso que nós falamos na última ministração, e eu queria dar continuidade aqui nesse capítulo 12, né? Que é no final, na verdade, no final do capítulo 11, Deus fala muito aqui do verso 40 até o verso 44, Deus fala literalmente com Daniel a respeito do anticristo que viria, a forma que ele governaria, né? Quem estaria do lado dele, como que aconteceria, sobre os povos que apoiaria,
né, e tudo isso. E aí, no capítulo 12, eu quero ler alguns versículos aqui para a gente dar continuidade nessa ministração e nesse entendimento com relação a esse livro escatológico aqui, que Deus liga essa visão de Daniel depois com a visão de João na ilha de Patmos, trazendo também a revelação para João ali, coisa linda que Deus leva a João e mostra a ele os finais dos tempos ali, e João descreve, né, o livro de Apocalipse. Então, literalmente é ligado a Daniel com a profecia também que nós temos aí também do livro coligado com Zacarias, e também aqui o contexto de Ezequiel 38 também, 39, que faz uma conexão muito forte também, que Deus mostra ao profeta Ezequiel. Então são livros escatológicos, são profecias que Deus permitiu esses homens viverem e verem para descrever sobre o fim dos tempos. Diz assim o texto, no capítulo 12, a partir do versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Isso aqui Deus está falando com Daniel, o próprio anjo está mostrando a ele, o Gabriel está mostrando a Daniel essa visão, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. O que é isso aqui que Gabriel está dizendo, literalmente aqui nessa visão, está mostrando a Daniel, né? O anjo Gabriel, que Miguel, né, ele é um anjo defensor, ele é aquele que luta nas esferas celestiais, é o anjo protetor de Israel. Nós sabemos que existem principados, né, poderes, existem potestades, né, e no mundo maligno a mesma coisa, né? Esses principados do mundo maligno que guerreiam contra os anjos, contra os principados do céu, né? Então Miguel é um protetor, literalmente o anjo está mostrando aqui, está provando Miguel é um protetor, ele é um protetor de Israel, não era, ele continua sendo. Então Miguel é um anjo que guerreia por Israel, que luta por Israel, né? E aí ele continua dizendo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Naquele tempo, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Ou seja, Deus está dando uma palavra de esperança para Daniel, porque nós iremos ver os judeus que serão salvos, por misericórdia do Senhor. Nós temos os judeus messianos que acreditam em Cristo e confessam Jesus como Salvador da sua vida. Esses já são aqueles que estão salvos, com certeza, se perseverarem até o fim, né? Crendo e obedecendo e servindo a Jesus, os judeus messiânicos. Mas esse povo que Deus está falando literalmente com Daniel aqui, é do povo judeu que não recebeu Jesus, é os israelitas que não receberam a Jesus como Salvador das suas vidas, né? Não aceitaram Jesus, não creram que Jesus era que era o Messias, o Filho de Deus. Então, esse texto aqui, literalmente essa parte B desse capítulo 1, depois vocês podem estar estudando em casa, igreja, verificando isso aí, queridos, que vocês vão ver que é muito forte isso aqui, se liga literalmente ao capítulo 7 de Apocalipse e ao capítulo 14 de Apocalipse, quando Deus mostra a João a visão sobre os 144 mil. Aqueles 144 mil ali, né, na verdade, é um número profético, né, é uma identidade profética, não está falando literalmente também assim, exatamente que é os 144 mil, que ali Deus mostra a João os 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, que são os filhos de Jacó, né? Então os 12 filhos de Jacó, Deus mostra ali a João que 12 mil de cada tribo, né? Cada um filho de Jacó representa uma tribo. Então, dessas 12 tribos, 12 mil se salvaria de cada uma, que é o número redondo que dá de 144 mil. Dá de se entender isso aqui, que é um número profético, que é algo simbólico também, mas que muitos milhares, né, de judeus serão salvos, né? Essa promessa que Deus está fazendo para Daniel aqui, ó, será salvo o teu povo, que é o povo israelita, né? Porque Daniel era judeu, ele era de Israel, então ele era israelita, né? Todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, está falando a respeito do livro da vida aqui com Daniel, né? Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, ok, muitos dos que dormem, tá? Esse é o versículo 2, ressuscitarão, uns para a vida eterna, ou seja, não são todos que vão ressuscitar. Isso aqui, eu vou estar explicando agora para vocês, isso aqui é a parte que vai ressuscitar, com certeza, nesse momento aqui que vai ser após o período da grande tribulação, onde eles vão ressuscitar. Quem são esses que vão ressuscitar aqui? Que Deus está descrevendo para Daniel. Esses que serão ressuscitados aqui é após o período da grande tribulação. Por quê?
Porque após a grande tribulação, esses são os salvos que irão reinar no milênio com Cristo, ok? Então vamos aqui por etapa, que eu vou estar explicando, tentando passar o melhor para vocês, a explicação melhor que eu consegui aqui nessa ministração, tá bom? Esse que Deus está mostrando para Daniel aqui são os salvos que se salvarão na grande tribulação, tá? Por quê? Porque a igreja, os gentios, os cristãos que estão salvos, a igreja não estará mais aqui nesse período, né? Após a grande tribulação, nós voltaremos com Cristo para reinar aqui no milênio. Ou seja, nesse período aqui, nós não estaremos aqui. Durante a grande tribulação, vão ser aqueles que vão ficar, os que não são salvos, tá? Porque a igreja vai ser tirada daqui da grande tribulação. Nós não participaremos da grande tribulação, nós não estaremos aqui, né? Uns ressuscitarão para a vida eterna, né? Uns para vergonha e outros, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Esse é o versículo 2 do capítulo 12. Os que forem sábios, olha isso aqui, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O que é que Deus está revelando aqui, literalmente, mostrando a Daniel nessa visão, queridos? Que literalmente os que forem sábios, qual é esses que forem sábios? É os que não vão aceitar a grande tribulação, não vão aceitar, né, terem aí a marca da besta, terem o carimbo aí da besta, né, que vai ser colocado, que vão ser impostos sobre eles, aqueles que não poderão comprar, não poderão vender. Ou seja, vamos começar por etapa aqui, deixa eu trazer para vocês uma explanação melhor disso aqui. Deus está mostrando a Daniel a respeito da tribulação que surgiria. É simples, a tribulação começará, na verdade, com o reinado do anticristo. Vocês podem depois estar lendo também lá no capítulo 13 de Apocalipse, que é a ligação com esse texto aqui, que mostra quando a besta surge do mar, né, que é a primeira besta, que é o anticristo, e depois surge a segunda besta do mar. Essa segunda besta é o falso profeta, capítulo 13 de Apocalipse. Quando você vai lá meditar nesses textos, você vai ver literalmente sobre essas duas bestas que surgem. Uma é o anticristo e a outra é o falso profeta. Ou seja, é um governo que vai ser estabelecido na parte política e religiosa e fará um pacto com Israel. Então esse pacto será feito com Israel, né? E ali o anticristo, de início ali, será um pacto ali político, religioso, uma falsa paz que eles vão tentar demonstrar, trazer, entendeu? Como tudo está acontecendo bem, está tudo correndo bem, então vai ser centralizado em Israel, né? Quando acontecer isso? Após 3 anos e meio, entenda bem, depois desses primeiros 3 anos, né, serão 3 anos e meio, será a grande tribulação, são 7 anos. Ela é dividida em 2 períodos, o primeiro período, 3 anos e meio. Esses primeiros 3 anos e meio será o reinado ali, será primeiramente ali o acordo de paz, né? Este acordo que aqui está falando, nós vemos isso aqui até no capítulo anterior, no verso 11, aqui no capítulo 11, nós vemos isso aqui sobre a respeito desse pacto de paz que aconteceria entre o anticristo e Israel. Eles vão chegar demonstrando propostas, né? Vão prover as coisas, vão trazer assim uma simbologia de algo assim muito bom, que será algo bom para todas as nações, para todo mundo. Então, será uma paz falsa, será uma proposta falsa. E Israel vai abraçar isso, Israel vai concordar com isso, vai achar que é bom, né? O primeiro-ministro de Israel vai aceitar toda essa proposta, então será feito um pacto entre esse anticristo e entre esse falso profeta que está ali apoiando. São 2 homens que estarão ali, 2 governantes, tá? Um apontando para o outro, um apoiando o outro, né? O anticristo, que é o cabeça, junto com o falso profeta ali, que é o segundo ao lado dele, apoiando as propostas, entre aspas, aceitáveis e muito boa para todas as nações, para o mundo todo. Então essa falsa paz, essa falsa identidade, né, Israel vai ser enganado, Israel vai aceitar isso, os judeus serão dilubriados nisso aí, serão enganados por isso, e até então aí já está cumprindo também dentro desse período, né, que os judeus ali do capítulo 38 de Ezequiel, onde começa ali, os judeus voltam também para Israel, para Jerusalém, né? Eles começam a voltar para lá, né? E eles vão ser todos eles serão enganados dentro desse contexto. E aí a gente dando sequência aqui no que a palavra do Senhor vai dizendo para nós, né? Aí eu quero ler mais uns versículos aqui, né? Deus continua falando com Daniel. Aí Daniel diz assim,
Aí Deus fala com ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Está falando sobre a ciência também, que vai multiplicar no final dos tempos. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem de linho que estava sobre as águas do rio. Isso aqui é os anjos, né, comunicando já um com o outro ali, que estavam ali, que o Daniel vê esses dois anjos na visão dele ali, sobre as águas do rio, né? Quando se cumprirão estas maravilhas, ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. O anjo levanta as duas mãos, que isso seria, ele jura que isso seria, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é simbológico. Quando a gente vai para o estudo, né, escatológico a respeito disso aqui, estudo teológico, né, o tempo aqui representa ano. Então seria por 1 ano, 2 anos e metade outro ano, ou seja, 3 anos e meio. Esse será o período onde será enganado os 3 anos e meio da tribulação. Aí depois, quando Israel percebe isso, o que acontece? O anticristo, né, dentro desses 3 anos e meio, quando estiver encerrando esse primeiro período de governo deles ali, dominando Israel, controlando tudo, né, com essa paz falsa, junto com o falso profeta, o que vai acontecer? Eles vão começar com a abominação de assolação, que o texto nos mostra aqui. O que é essa abominação de assolação? Essa abominação de assolação será os 3 anos e meio da grande tribulação. Por quê? Porque aí eles vão querer trazer essa abominação, essa desolação em Israel, em toda a terra, porque eles vão querer assumir nitidamente, eles vão para o templo, eles querem plantar, né, a adoração ali no templo, eles querem tomar conta do templo, né, ali em Jerusalém, e é onde eles começam a invocar, né, o próprio Satanás. Eles querem introduzir, né, o reinado do anticristo ali com devoção a Satanás. É por isso que o texto, olha para vocês verem aqui, quando a gente volta um pouquinho no capítulo 11 aqui, né, olha o que diz aqui no texto aqui a partir do 40, a partir do 37, verso 37 do 11. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Isso é o anticristo. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-lhe-á a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Olha a proposta dele. Ele vai tentar reinar, ele vai tentar colocar, implantar dentro de Jerusalém um reinado para Satanás, uma adoração direta para o inimigo. Ele vai profanar o templo de Jesus, o terceiro templo que eu estou falando, que esse terceiro templo ainda vai ser construído. Então, quando vocês verem notícias do terceiro templo sendo construído, é porque já está sendo tudo preparado para o reinado do anticristo mesmo, para a volta de Jesus, tá? Então, isso aí, esse terceiro templo que vai ser construído, o anticristo vai tentar profanar, ele vai tentar estabelecer um altar ali para Satanás, de adoração a Satanás. É o que o texto está dizendo aqui para nós. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. O 38, mas no lugar do Deus honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ele vai tentar levantar um altar ali dentro do templo, vai tentar dominar, tentar fazer o seu domínio em Israel. E aí, o que vai acontecer? Nesse instante, os israelitas vão acordar, o povo judeu vai acordar, Israel vai despertar, eles vão quebrar o pacto. Quando eles perceberem que ele está profanando o templo, está levantando um altar para o próprio demônio ali, para o próprio diabo, Satanás ali, quando ele começar a profanar o templo, começar a fazer essa devoção ali, aí eles vão assustar. Quando Israel assusta, o pacto vai ser quebrado, porque Israel não vai aceitar isso. Aí o pacto será quebrado. Aí o que vai acontecer? O anticristo se levantará com todas as suas forças, com todo o seu vigor, para começar a guerrear contra todo mundo. E aí, quando ele começar a guerrear contra Israel, Israel terá os seus aliados. Então, essa primeira guerra nítida aqui que a gente entende aqui, que é a guerra, é o Gog, é o primeiro Gog que acontecerá. Por quê? Virá povo de todas de várias
né, de várias nações, de várias etnias, apoiando Israel. Então eu entendo aqui que o apoio virá aqui, né, pelo estudo que eu já fiz um pouco a respeito disso, pesquisei, aprofundei um pouco aqui, virá os filhos de Abraão, né, que virão do Oriente. E quem que são os orientais hoje? Dá de se entender que podem ser talvez os coreanos, os japoneses, né, serão nações que talvez virão a respeito, né, apoio a Israel nessa luta contra o anticristo. Só que o anticristo terá muitos aliados. E eu acho que esses aliados, pelo que eu entendo, tá? Isso é pastor Cleito dizendo, serão esse povo ali do Oriente Médio ali que apoia, que vão apoiar o anticristo, que já lutam contra Israel automaticamente, esse povo islâmico. Eu acredito que talvez o Irã, entendeu? Uma parte da Índia, talvez uma parte grande da África também. Enfim, esse povo levantará, então será uma guerra de nações ali, né? Então será um tempo ali dessa primeira luta que o anticristo vai rompendo, vai vencendo com os apoiadores, né? Vai derrubando as outras nações que estão vindo contra para apoiar Israel. Aí nesse momento será glorioso esse momento, porque quando Israel estiver perdendo essa batalha, quando essa primeira luta Gog estiver sendo derrotado ali, Israel e as nações apoiadoras, aí será um momento glorioso. E aí eu vou com vocês aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, que eu entendo que será a batalha do Armagedon, aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, que isso aqui é glorioso demais. Né? Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Olha aí, olha o que diz aqui no versículo 11 do capítulo 19, que é glorioso, é onde Jesus virá, Jesus voltará pela sua segunda vinda, após a batalha do Gog, essa primeira batalha das nações que o anticristo está vencendo, está derrotando Israel com seus apoiadores, e aí Jesus brada nas nuvens com a sua segunda vinda. Olha o que diz João descrevendo aqui no verso 11 aqui do capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem que é o Verbo de Deus? João descreve, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Está falando do próprio Jesus aqui, é Jesus, olha o versículo 16, olha, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Olha aqui, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grande. Olha o que diz o verso 19, isso aqui é a vitória de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que ele abate o anticristo e o falso profeta, ele mata, ele derrota os dois e lança eles no lago de fogo. Olha o verso 19, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha o que vai acontecer, isso aqui é a batalha de Armagedon, eles se reúnem todos para lutar contra Cristo, para lutar contra o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aí a gente já sabe que é gloriosa a vitória do nosso Rei, a nossa vitória será gloriosa, igreja. Olha isso aqui, o verso 20, mas a besta, verso 20 do 11, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Olha o que vai acontecer. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram
das suas carnes. Olha como vai ser isso aqui, vai ser terrível. Quando Cristo voltar essa segunda vinda, vai ser a batalha do Armagedon. Ele derrota o anticristo e o falso profeta. Eles amarram ele, né? O anjo amarra ele, lança ele no lago de fogo, no abismo, ali, na hora. Olha que coisa linda, Jesus derrota, Jesus volta com glória, com majestade, com glorioso na sua vinda, num cavalo montado, seu cavaleiro montado num cavalo branco, a sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá com glória nas nuvens, e nesse momento de glória, você sabe o que é mais lindo? Nessa volta de Jesus, nessa segunda volta de Jesus, a igreja volta com ele para reinar aqui na terra, e aí nós vamos entrar no período de 1000 anos, que é o milênio. Ele, depois que ele derrota, né, nessa batalha do Armagedon, ele derrota o falso profeta e derrota o anticristo, o falso profeta, e lança eles no abismo. Olha o que diz no capítulo 20, dando continuidade aqui. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha isso. Jesus volta, derrota o anticristo na batalha do Armagedon, derrota o falso profeta, e logo em seguida o anjo, esse anjo forte que Deus envia, eu não sei, pode ser que seja Miguel, né, que é o arcanjo ali, o protetor de Israel, pode ser que seja Gabriel, né, o texto não diz aqui, mas o anjo vem e aprisiona e amarra Satanás e o lança também no lago de fogo, junto com o falso profeta e junto com o anticristo. Ou seja, aí vai ser o milênio, onde a igreja, né, já volta aqui para reinar com Cristo esses 1000 anos aqui na terra. Um novo reinado será estabelecido em Jerusalém, em Israel. Esse novo reinado será estabelecido e Cristo irá governar a terra, irá reinar aqui, e a igreja estará reinando com Cristo, né? E também ali aqueles que foram salvos também da grande tribulação reinará com ele. Por quê? Porque eles irão ressuscitar. Ou seja, a igreja volta para reinar com Cristo nesses 1000 anos, né? A igreja que já foi salva, que foi levada no arrebatamento antes da grande tribulação, e depois também os salvos que ressuscitarão após o período da grande tribulação, os que foram salvos, tá? Judeus, cristãos ali, gentios, os que foram salvos, todos os que foram salvos no período da grande tribulação. Quem são esses? Os que não se renderam à besta, os que não deixaram o número ser carimbado neles, ser colocado neles, esse selo da besta, do anticristo, os que não se renderam, que permaneceram fiéis, que foram mortos, que passaram pelo período da grande tribulação e foram salvos e não se renderam, mas reconheceram Jesus como Salvador. Esses ressuscitarão. Olha o texto aqui, eu quero provar isso para vocês na Bíblia. Olha o capítulo 4, o capítulo 20, versículo 4, João descrevendo. Vi também tronos, e nestes se sentaram, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha aí para vocês verem. Os que foram mortos, os que foram decapitados, os que não aceitaram o nome da besta, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí, eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esse aqui vão reinar com Cristo junto com a igreja que vai descer na batalha do Armagedon. A igreja vai reinar com Cristo aqui na terra esses 1000 anos, esse milênio, que será onde Satanás será preso também, onde o falso profeta, o anticristo, é lançado no lago de fogo e enxofre, e Satanás é amarrado e lançado com eles ali também. Satanás é preso por 1000 anos. Então terão milênio na terra, serão 1000 anos de paz. Cristo reinará, será 1000 anos de bênção nesse lugar, será algo diferente, a terra será produtiva, né? Teremos aqui a vida normal, o povo vai se alimentar, vai se alegrar, vai viver algo lindo com Cristo reinando em Jerusalém como rei, como governo ali em Jerusalém, né? Governando todas as nações, governando toda a terra ali como rei ali em Jerusalém, Israel. E aí
Olha o que diz o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha isso, que é interessante isso aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, essa é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Essa ressurreição após a grande tribulação, quando Cristo vence a batalha do Armagedon. Esse povo ressuscita, os judeus ressuscitam, os gentios ali que permanecer também na grande tribulação irão ressuscitar, os que não foram salvos no arrebatamento, aqueles que ficarem para a grande tribulação e não se corromperem na grande tribulação e receberem Jesus como Salvador, reconhecerem Ele como Salvador, esses serão salvos, ou seja, eles serão decapitados, serão mortos pela besta, pelo anticristo. Por quê? Porque eles não aceitaram o número da besta, eles não se renderam ao governo do anticristo. Ele vai ser um período difícil, serão 3 anos e meio de grande tribulação. Esses 7 anos, na verdade, da tribulação, 3 anos e meio será desse governo enganador. E os outros 3 anos e meio serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Isso aí vai ser um período terrível na terra, vai ser muito difícil ser salvo nesse período. Por quê? Porque a ira de Deus vai ser derramada. Aí eu volto lá no início do livro de Apocalipse, ali no início do capítulo 4 em diante, aí ali a gente vê onde os selos serão abertos, onde as trombetas dos anjos serão tocadas, onde a taça da ira de Deus é derramada na terra. O que é essa taça da ira? Essa taça da ira, ela é comparada às pragas do Egito, né, que vieram lá no antepassado, que isso aí é uma coligação profética, é algo escatológico muito lindo, também forte, porque essas taças derramadas é a preparação da terra para receber a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, que eu já falei a respeito dela aqui, estou falando, quando ele luta no Armagedon. Então essa terra vai ser preparada para que Cristo volte. Essas taças da ira de Deus serão derramadas para que Deus prepare a terra, né, para que venha o reinado, né, do segundo Adão, que está lá em Coríntios, no capítulo 15. Esse segundo Adão é Cristo, que volta a reinar aqui. Ele volta na batalha do Armagedon, ele destrói o anticristo, o falso profeta, então ele volta a reinar aqui em Jerusalém, estabelece seu governo em Jerusalém. Então, essa taça da ira de Deus é derramada com a abertura dos selos, com tocar das trombetas dos anjos ali, no capítulo 4 de Apocalipse em diante, ali nós vamos ver isso mais ou menos até o capítulo 7, né, sobre as trombetas que tocarão, sobre os selos que serão abertos e sobre as taças da ira de Deus que serão derramadas pelos anjos aqui. Então isso é uma preparação da terra para receber, vai ser um período terrível, gente. A grande tribulação vai ser algo terrível aqui, que vai preparar para a segunda volta de Jesus. Então, aqueles que não forem salvos até então, eles precisarão lutar para serem salvos nesses 3 anos e meio de tribulação, né? Será um período terrível na terra, onde os homens vão correr, vão se esconder em locas de pedra, em cavernas, porque o negócio aqui vai ser assustador, vai ser um negócio tenebroso, vai ser algo mesmo da ira de Deus derramada nesse lugar, um juízo forte de Deus sobre a terra. Então, queridos, vamos orar, buscar ao Senhor, sabe, nos preparar para que nós saímos daqui, iremos ser salvos no arrebatamento, porque esses que ficarem para a grande tribulação será terrível, e a maioria dos judeus ficará aqui nessa grande tribulação porque não reconhecem Jesus, com exceção dos messiânicos, como eu disse aqui no início dessa ministração. Então os israelitas, os judeus ficarão aqui nessa tribulação, nessa grande tribulação, vai ser difícil para eles serem salvos. Os gentios também, que não aceitarem, não receberem Cristo como Salvador, não reconhecê-lo como Senhor da vida deles, ficarão aqui também nessa grande tribulação. Mas em nome de Jesus, a igreja de Cristo, ela será arrebatada antes disso, e ela voltará com Jesus para essa batalha do Armagedon, para derrotar o anticristo e a besta, e amarrar Satanás por 1000 anos, e a igreja vai reinar com Cristo aqui. E esses que serão salvos nos 3 anos e meio dessa grande tribulação vão reinar com Cristo aqui, porque eles serão ressuscitados. Aqui o texto eu acabei de ler para vocês, no verso 5 e no verso 4, 5 e 6 do capítulo, aqui diz, do capítulo 20 de Apocalipse, é claramente dizendo que os salvos da grande tribulação irão ressuscitar.
Essa será a primeira ressurreição. E aqui eu quero andar também um pouquinho mais à frente, e eu creio que você esteja entendendo isso. Se você não entender, volta ao vídeo para você ver essa ministração de hoje, volta um pouco atrás e vai ouvindo novamente, que são muitas informações, né? E às vezes a mente pode confundir um pouco a sequência dos acontecimentos escatológicos dos finais dos tempos aqui, ok? E aí o que vai acontecer, igreja? Após esse milênio, após os 1000 anos de Cristo, o governo de Cristo aqui na Terra, terminou o milênio, olha o que vai acontecer. Satanás será solto. Olha o versículo 7 do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O que é esse Gog e Magog? Isso aqui são todas as nações que são chamadas de Gog e Magog. Ele reunirá ela, ele conseguirá reunir milhares. Olha aqui, ó, no versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. O que está dizendo aqui? Eles vão vir atacar novamente a Israel. Eles vão vir atacar novamente a Jesus. Eles vão vir na peleja contra Jesus. Porque Satanás vai ser solto. Imagina vocês, queridos, Satanás 1000 anos preso, o milênio ali, a terra com paz, Cristo reinando, o governo de Cristo estabelecido em Jerusalém, né? Tudo lindo aqui, tudo em paz, as coisas fluindo, né? Será um tempo glorioso aqui, onde desfrutaremos de um ambiente extraordinário, sobrenatural aqui nesse mundo. E aí depois disso, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto depois desses 1000 anos, desse milênio. Imagina como que o diabo vai vir furioso contra Jesus, como que ele vai vir furioso contra os salvos que estão aqui na terra, contra a própria igreja, contra os santos que aqui estão vivendo, reinando aqui com Cristo nesses 1000 anos. Ele vai vir furioso, como o texto diz aqui, ó. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Olha para vocês verem, ele vai ajuntar tudo que ele puder, ele vai fazer o que ele puder, todos que ele puder enganar, todas as nações que ele puder envolver, ele vai vir furioso, ele vai dilubriar, ele vai enganar, vai usar suas estratégias, suas artimanhas, como ele faz nos dias de hoje, que ele está solto hoje, ele está aí operando as esferas celestiais, ele está aí lutando contra a minha vida, contra a sua vida, ele luta contra a igreja de Cristo, ele luta contra tudo nesse mundo, né, que pertence a Deus, que agrada e serve ao Senhor, ele não para, ele é incansável, ele vai voltar depois desse milênio, mais furioso ainda, para tentar levar o máximo, porque ele sabe que ali é a última chance dele. Ali está acabando tudo, ali é o último suspiro dele aqui na terra, que ele vai ser solto ainda por permissão de Deus. E muitos ainda serão enganados por ele, serão sitiados por ele, será levado por ele. Então ele vai reunir todo esse povo, ele vai enganar essa gente, ele vai enganar essas nações, essas etnias, e ele vai trazer esse povo, sabe aonde? Para Israel, para centralizar eles em Jerusalém, para guerrear contra o próprio Jesus, contra os próprios escolhidos de Deus, contra a igreja de Cristo, contra os salvos que estarão aqui reinando com Cristo, os judeus também e os gentios que vão ressuscitar da grande tribulação que estará reinando aqui no milênio, junto com a igreja, junto com Cristo, né, desfrutando da terra. Ele vai vir em cima para lutar contra eles e vai direto contra Jesus ali, contra o nosso próprio Senhor que estará governando ali em Jerusalém, o reinado de Cristo estabelecido. Esse é o reino de Deus estabelecido na terra, que é nesses milênios, nesses 1000 anos, e Satanás virá com fúria, grande fúria, né, com os seus agregados contra Jesus ali, contra o nosso Senhor em Jerusalém, porque está dizendo aqui, ó, e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida é Jerusalém, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha que coisa linda, gente. Aqui que vai ser lindo demais esse negócio. Olha aí para vocês verem. Quem que vai entrar aqui agora nessa peleja aqui? Já é o próprio Deus que entra aqui, o Pai, o nosso Criador, o Criador do universo. Aí ele entra em socorro do Filho. Porque quando o diabo vier contra o Filho, contra Cristo ali em Jerusalém, aí, porém, fogo do céu, ó, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha o que
que aconteceu aqui. Olha o que acontece na briga dele, na fúria dele, que ele vem com ímpeto contra Jerusalém, contra Cristo reinando ali, o governo de Cristo em Jerusalém. O que vai acontecer nesse período aí, quando ele vem dessa forma, impetuoso, forte, sabe, contra Jesus, para guerrear, ele vai querer destruir, ele acha que ele tem força para destruir Jesus, para acabar com tudo, mas Jesus nunca perde a batalha, nunca perde a guerra, porque aí o próprio Pai entra em defesa do Filho, entra junto com o Filho nessa batalha, nessa guerra, e o próprio Cristo vence Satanás, ele derrota o diabo ali em Jerusalém, essa guerra que será travada na Terra Santa, na Terra Querida, como está dizendo aqui no texto. E aí, olha o que acontece com ele. Ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre ali, junto com a besta, com o falso profeta, ali o anticristo e todos os seus seguidores que se perderam na grande tribulação. Vai ser terrível para esse, gente. Quem não foi salvo, aí o que vai acontecer? Vai vir o juízo de Deus. Olha o versículo 11. João continua descrevendo aqui no capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha isso aqui. Olha o verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha isso aqui, igreja. Vai ser a segunda ressurreição. Esta segunda ressurreição dos mortos, vão vir todos aí, nesse período virá todos para ser julgado. Aqui vai ser o trono branco, aqui vai ser o trono que o próprio Deus, vai ser o juízo de Deus que vai julgar, ele vai abrir o livro e vai julgar as obras de todos. Então esses mortos que não ressuscitou na grande tribulação, que não eram salvos, isso aqui está falando dos perdidos, tá? Os perdidos serão julgados aqui. Deus vai mostrar para ele, ó, você está sendo por causa disso, por isso que você foi condenado ao fogo eterno, por causa disso aqui, você não aceitou, não recebeu o Filho como Senhor e Salvador, não recebeu Jesus, não aceitou, não reconheceu ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, aqui vai abrir o livro da vida, e ali no livro da vida, né, vai ser julgado todos eles conforme as suas obras, que estava escrito nesse livro. Mas é muito lindo isso aqui no capítulo 21. Eu quero encerrar aqui essa ministração de hoje, né? João diz que viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? E o mar já não existe. Olha isso, vai ser transformado a Canaã celestial. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, é onde nós iremos habitar, igreja, para todo sempre com Jesus. Nós iremos habitar com ele após esse juízo final de Deus. Olha para onde nós iremos. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim.
Eu a quem tem sede darei de graça, da fonte da água viva, da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe. Olha, está falando aqui dos mentirosos. Deixa a mentira, querido. Larga a mentira, abandona a mentira da sua língua, da sua vida. A parte que lhe cabe será no fogo do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma segunda e grande, até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Eu quero me deparar aqui com vocês podem depois terminar de ler esse capítulo 21 também, que é a promessa da Nova Jerusalém, da cidade santa, onde nós iremos habitar com ele. E é tão lindo que quando a gente vai lendo isso aqui, a gente vai degustando do que iremos viver com Cristo, que nós iremos viver com o nosso Pai, com o Filho, com o Espírito Santo ali, a Nova Jerusalém, a cidade santa. O verso 22, olha: então me mostrou o rio da água viva, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando-se o seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Igreja, isso aqui é muito lindo. Nós iremos habitar na Canaã, na Nova Jerusalém, na cidade santa, que Deus está preparando para nós. Esse será o nosso gozo eterno. Esse será o nosso reinado eterno com Cristo ali, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós iremos reinar para todo sempre na cidade santa, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais, né? Tudo isso aqui, né, que João descreve para nós, isso aqui é muito lindo, é muito glorioso, é muito magnífico. Então, nós iremos morar com ele. Vale a pena perseverar. Igreja, vale a pena resguardar dos prazeres desse mundo, sabe? Abrir mão das coisas dessa terra, desagarrar, sabe, de tudo aquilo que tem te prendido, de servir ao Senhor, de ser fiel a ele, de viver as coisas de Deus. Obedeça a Cristo, ame a ele, igreja, sirva a ele com integridade, com fidelidade, com amor de verdade, sabe? Seja você um lutador pela sua salvação, guerreie pela sua vida eterna, para que você suba no arrebatamento e você volte após a grande tribulação para reinar com Cristo aqui no milênio, e depois também regresse com o Pai para todo sempre, com o Filho e o Espírito Santo, para nós reinarmos na Nova Jerusalém, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto será o nosso gozo eterno, o seu gozo eterno, o meu gozo eterno. E é isso que nós devemos buscar. Essa deve ser a nossa esperança, e é aí que deve estar os nossos olhos, o nosso coração e o nosso desejo de reinar com ele para todo sempre na Nova Jerusalém, na cidade santa, na Canaã celestial. Isso será a melhor glória da nossa vida, o nosso júbilo e nosso gozo para todo sempre. Ali é infinito, ali é eterno, ali já não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dor. A morte já não faz parte de sem mais. Nós estaremos ali num corpo glorificado, como dos anjos, algo parecido com o dos anjos, né? Eu não sei, não quero entrar nessa linhagem aqui, mas vai ser um negócio lindo. Nós estaremos ali com as nossas vestes, como a noiva no dia do casamento, com as núpcias ali, com as nossas vestes ali, né? Que nós somos a igreja de Cristo, a noiva que ele vai buscar, que nós estaremos reinando com ele, ali estaremos desfrutando ali da Nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança,
Esse é o nosso desejo e esse tem que ser a nossa luta aqui nessa terra, para reinar com ele para todo sempre. Ali não haverá, igreja, mais dor, mais choro, mais morte. Nós estaremos ali num lugar tão lindo, tão lindo, tão lindo. Será glorioso demais. Receberemos ali a coroa da vida, receberemos ali o nosso galardão para todo sempre nas nossas obras aqui na terra, onde nós estaremos ali com as nossas moradas que estão sendo preparadas para cada um de nós. Então lute, querido, pela sua morada, lute pela sua casa ali na eternidade, lute por aquilo que o Pai está preparando para você, o Filho está preparando para você, as moradas que ele disse lá em João, né, descrevendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então lute pela sua morada, guerreie para você conquistar essa morada, para você ser salvo e reinar com Cristo para todo o sempre. E ali assentaremos com ele na mesa, na ceia, na bodas do Cordeiro. Será algo lindo, onde a igreja vai cear com ele ali. Nesse tempo nós iremos cear com nosso Pai, nós iremos cear com Jesus, nós iremos ver ali Abraão, iremos ver Isaac, Jacó, né? Iremos ver ali a Eva, Adão, iremos ver os profetas, Ezequias, Jeremias, né? Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Iremos ver ali todos esses profetas, os homens de Deus também. Iremos ver Mateus, iremos ver ali Marcos, né, os discípulos ali do Senhor Jesus, que nós iremos ver todos com ele ali, né, iremos ver ali João, Pedro, Tiago, né, iremos ver todos os discípulos ali, os 12 discípulos ali que estão representados aqui. Iremos ver Matias, né? Iremos ver Mateus, iremos ver Lucas, né? Iremos ver todo esse povo, esses homens de Deus, né? O que dizer de Moisés, que nós iremos ver ali, o que dizer de Marta, que nós veremos, o que dizer de Maria, a própria mãe de Jesus aqui na terra, que foi encarnada aqui, o Filho encarnado através dela. Nós iremos ver, igreja, todo esse povo que a Bíblia descreve, esses homens e mulheres de Deus que foram fiéis aqui, né? Nós iremos ver ali na Nova Jerusalém, abraçar, estar com eles ali nesse tempo para todo sempre. Será glorioso demais. Nós iremos ver ali junto com Jesus, iremos ver Moisés, o grande libertador do Egito, né? Iremos ver ali também Ezequias, iremos ver ali, né, também Josias, né, o grande rei Josias, que Deus acrescentou seus dias de vida na terra. Nós iremos ver ali tantos homens e mulheres de Deus, Esther, Ruth, Noemi, né, Dorcas. Meu Deus, será coisa linda demais ver esse povo ali. Imagina vocês, eu não sei o seu coração, mas quem que você vai querer ver ali? Mas eu fico flutuando e viajando nesse mistério, que vai ser algo lindo demais, né, que nós iremos ver ali todos eles ali, abraçar, né, reconhecer, conhecer. Igreja, você já pensou nisso? Aí fica olhando para esse mundo, fica aí correndo atrás de mais de dinheiro, olhando essas calanguinhas verdes aí, que esse trem vai queimar, vai acabar tudo aqui. Igreja, acumule tesouro na eternidade. Lá será o nosso galardão, lá será para sempre, lá nós iremos desfrutar eternamente. E acima de tudo, de toda essa gente que nós iremos ver, todo esse povo da Bíblia aí, que nós iremos ver, os discípulos e todos eles, os apóstolos, nós iremos ver o nosso Salvador Jesus e viver com ele e com nosso Pai para todo sempre, com o Espírito Santo ali para todo sempre. Igreja, isso é lindo demais, isso é forte demais. Vai ser um negócio, meu Deus do céu, só de pensar a gente fica com vontade de ir para lá já, para esse negócio já acabar, para passar tudo. Meu Deus, vai ser algo tremendo. Igreja, guarde o seu coração. Querido, guarde a sua vida no Senhor, lute pela sua salvação, não se corrompa com as coisas desse mundo, não se contamine com os banquetes dessa terra, não perca a sua salvação por nada, lute com todas as suas forças por ela e lute, busca o Senhor Jesus, sabe, sirva a Ele com fidelidade, obedeça a Ele, seja fiel, para que você tenha o galardão e o gozo eterno com Cristo ali para todo sempre. Queridos, Deus te abençoe. Nós estamos aqui finalizando hoje com êxito, com a gratidão, com alegria no nosso coração. Esse último dia do propósito, glorificando a Deus, louvando a Deus e agradecendo a Ele para todo sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu espero que essa ministração tenha falado ao seu coração. Eu espero que o Espírito Santo, sabe, ministre, instrua em você vida, desejo da eternidade, desejo de gozar a eternidade, a Nova Jerusalém, a cidade santa com Cristo. Que isso seja uma palavra
penetradora no seu coração, que ela infilte dentro de você e passe a fazer você viver a partir de hoje uma nova realidade, uma nova conscientização de saber que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai passar e nós iremos reinar com ele para todo sempre. Isso que será maravilhoso, é a nossa esperança, será glorioso para todo sempre. Deus te abençoe, o Senhor te fortaleça. Obrigado pelos dias de propósito que você compartilhou conosco, atendeu a convocação do céu, atendeu uma direção e a visão que Deus deu ao seu pastor aqui, dentro desse tempo na igreja de Norwood. O Senhor te abençoe e faça de você próspero nesses dias e faça de você um canal de bênção para fluir a presença dele, a presença do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe e te capacite para viver as coisas celestiais e você desprenda dessa terra e se agarre ao que é eterno, que aquilo que importa é o que nos aguarda, que será lá na eternidade com ele. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias e eu espero que esse propósito tenha sido edificante, que as palavras e os devocionais que vivemos aqui nesses dias tenham falado com você e você passe a viver uma nova vida com Cristo a partir de hoje. Você tome uma decisão de servir a ele para todo sempre, de verdade, com amor, com renúncia, com obediência, para todo sempre. Que Deus te abençoe, queridos. Finalizamos aqui, igreja, nosso último dia de propósito, né? Glorificando a Deus e grato ao Senhor para todo sempre. Deus te abençoe e o Senhor te conduz a novos propósitos, a novos desafios de jejum, de voto, para a glória do nome dele, porque vale a pena servir a esse Deus, vale a pena servir a Jesus, né? Porque quando fazemos isso, nós entregamos a nossa vida a ele, renunciamos o mundo e vivemos para ele. Nós somos abençoados, edificados, transformados, né? E isso nos faz de nós servos melhores, pessoas melhores, e estamos convictos que ele está conosco todos os dias, porque a presença dele se torna mais apalpável, a presença dele se torna mais, todos os dias na nossa vida, mais perceptível. E aí, quando fazemos dessa forma, nós atraímos a glória dele, né? E reinamos assim, de uma maneira diferente aqui nesses dias aqui na terra, né? Junto com ele, né? Sentimos a presença dele. É algo diferente quando manifesta a glória dele através de nós e dentro de nós. Faça isso, continue lutando, perseverando, apresentando a Deus propósito particular de jejum, de voto ao Senhor. Não pare por aqui. Isso foi só um incentivo, né, de Deus para a sua vida e para a minha vida. Isso foi só uma chamada de Cristo para toda a igreja, para que nós alertemos e ficamos ligados e conectados, queridos, porque o tempo do fim está próximo. Jesus está voltando e isso é bom demais, essa notícia, né? Eu creio que ela alegra o seu coração também como alegra o meu. Deus te abençoe. Obrigado por tudo até aqui. Você ter compartilhado conosco, participado conosco, abraçado essa visão, essa direção de Deus para esses dias aqui. E eu creio que coisas maiores de Deus estão vindo aqui para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Só aguarde, continue orando, buscando e aguardando o que Deus irá fazer no nosso meio nesse ano de 2025. Será extraordinário o que ele ainda vai fazer. Já tem feito coisas grandes, mas será ainda maior, sobrenatural e extraordinário, impactante o que ele vai derramar na minha vida, na sua vida, na igreja de Norwood, nas nossas famílias e ministérios nesse ano de 2025. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Um beijo a todos. Pastor, amo muito vocês. Nos vemos amanhã num grande culto de gratidão a Deus por esses 21 dias que até aqui o Senhor nos conduziu e nos deu uma grande vitória com êxito e com júbilo na presença dele. Obrigado. Deus te abençoe grandemente. Nos vemos amanhã. Fica na paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo.